Como é que eu faço um bulking extremamente limpo? Recebi essa pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram, então eu vou trazer o vídeo aqui para vocês. Então já clica no gostei, se inscreve no canal e lembra que todo dia eu abro caixinha de perguntas lá no Insta. Galera, um bulking extremamente limpo, nós precisamos de várias estratégias, tanto de dieta quanto de treinamento. Então a gente tem que revisar várias coisas aqui e elas têm que estar alinhadas. Fazer um bulking não é difícil, tá? A maior parte das pessoas fala assim, meu, faz um bulking aí, vamos ver. Eu falo, beleza, ele faz, só que mal feito. E como é que a gente pode aprimorar essas estratégias? Então, uma coisa que é padrão com todos os meus alunos da consultoria. Vai fazer bulking? Tem que fazer cardio. Por quê? O aeróbico, ele permite que você gaste calorias. Vamos supor que eu gaste 300 calorias por dia no aeróbico. E essas 300 calorias você tem que repor com comida. Então você vai comer 300 calorias a mais na tua alimentação. E isso por si só já é colocar mais energia, mais nutriente para dentro, sem você ganhar gordura. Então, quem come mais, treina mais e evolui mais. Então o primeiro passo é ter o cardio. Você tendo o cardio, você tem outros benefícios. Por exemplo, coisas assim menos relevantes, como por exemplo, manter uma boa saúde para viver mais. Coisa que a gente não está se importando muito, que a gente quer ganhar massa muscular. Mas é legal também saber que a gente vai viver um pouco mais, ter uma saúde coronária boa. Melhora de VO2 máximo. Quem é que vai progredir mais? Quem consegue fazer uma remadinha curvada até a falha na musculatura da dorsal ou na musculatura do coração. Como assim? Estou fazendo uma remadinha curvada e aí o coração acelerou. E aí a barra caiu, sabe? Você conhece disso. E tá errado. Você tem que levar a tua musculatura até a falha. E aí você consegue então, vamos entrar no próximo, treinar até a falha. Para com esse negócio de, olha, você não precisa treinar até a falha para evoluir. Tá bom. Você também não precisa fazer musculação para ganhar massa muscular. Você consegue ganhar massa muscular fazendo crossfit, né? Mas não igual na musculação para hipertrofia. Então não estamos discutindo aqui resultado, estamos discutindo o melhor dos resultados. E uma outra coisa, 90% das pessoas que acham que estão treinando até a falha não estão. Imagina se eu chegar para um aluno meu da consultoria e falar, pode parar uma antes da falha. Ele vai parar 2, 3. Então eu tenho que forçar isso nele. Porque quando ele chegar no estágio de treinar até a falha, ele já está pronto. Então treinem até a falha, se policiem para ir até a falha. O iniciante intermediário ele não vai ir mesmo. Mas se ele já entrar com o mindset de posso parar 1, 2 antes, ele vai parar um caminhão antes. Então tem que treinar até a falha assim, tá? E tem que fazer cardio. Treinamento de hipertrofia, galera, você tem que entender o seguinte, ele vai destruir a tua musculatura para sinalizar via MPK e mTOR para você conseguir recuperar. Então, vamos lá, você está numa linha de platô. Quando você começa a treinar, você agride. E você vai chegar a um ponto que você já sinalizou o suficiente. Se você continuar treinando, você só está machucando a musculatura. A sinalização é a mesma, só que seu treino foi mais catabólico. Quem é que vai evoluir mais? Quem catabolizou menos no treinamento. Então para com esse negócio de quanto mais treino, melhor. Erro primário de novos alunos na consultoria. Estão treinando errado para mais. Por quê? Porque se o cara fechou a consultoria, ele já está com vontade. E por ele estar com vontade, ele acha que quanto mais treino, melhor. Então vem, reduz o volume de treino do cara, o cara cresce. Então vamos fazer um treino equilibrado. Como é que eu monto um treino, Leandrão? Eu tenho que contratar sua consultoria? Vai ter que contratar. Mas também dá para você procurar no Twin Mais Tema aqui, que eu ensinei várias coisas sobre estruturação de treinamento. E eu só quero fechar com uma última coisa aqui em relação ao aeróbico e ao treinar até a falha. Quando você faz o aeróbico treinar até a falha, você melhora a sensibilidade à insulina. E a insulina é fator determinante para você ganhar massa muscular limpa. Feitas essas revisões aqui, vamos falar um pouquinho sobre intervenções dietéticas. Como é que eu mantenho uma sensibilidade à insulina baixa? Uma boa sensibilidade à insulina? Quando você come carboidratos de baixo índice glicêmico. E aí você começa a entender por que comer sujo não vai funcionar. 5% das calorias você comer sujo. Pô, Leandro, vou comer 100 calorias sujas num pós-treino? Beleza. Leandrão, vou comer 1.500 sujo e 1.500 limpo. Vai dar errado. Fica tranquilo que vai dar errado. Não, eu progredi. Poderia ter progredido mais. Poderia ter progredido com mais qualidade. Por quê? O que a gente está discutindo nesse vídeo? Performance, não resultado. Resultado, você não precisa nem assistir. Você vai ter.
Agora, você quer um melhor resultado? Aí você tem que me assistir. André, tá prepotente hoje. Tem dia que eu acordo um pouco mais arrogante. Aí você tem que lidar com isso. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte, você precisa estudar. É para isso que a gente estuda. Para conseguir o melhor, mais rápido e mais fácil, com menos sofrimento. Então, carboidratos de baixo índice glicêmico e comer limpo. Na estruturação dos teus macronutrientes diários, porque esses são os dois pilares mais importantes para a construção de massa muscular e perda de gordura. Você bateu os teus macros corretamente com comida limpa. Depois a gente tem outras estratégias? Temos. Mas se você não tiver essas duas, o resto não vai fazer diferença. Então você tem que acertar agora, aqui. E isso daqui tá fácil. Que comer limpo, alimentos saudáveis. Você põe lá no Google, ou você vê o meu curso de dieta. Você vê que eu sempre tento vender alguma coisa em todo o vídeo. O meu curso de dieta te ensina a montar uma dieta do zero até a sua dieta perfeita. Alimentos limpos e bater os macros, que você vai pegar um aplicativozinho. Quem é do curso de dieta tem uma tabela que eu deixo lá, que eu uso a mesma tabela com os meus alunos, eu deixei lá disponível para download. E você vai cadastrar os alimentos e vai calcular os teus macros. Se você está fazendo bulk, você já tem um percentual de gordura bom, você não vai fazer bulk gordo. Então, 2 gramas quilo de proteína, para a maioria, é um bom valor? É. Mais ou menos, tá? 0,8 a 1 grama quilo de gordura tá bom? Beleza. E carboidrato? Se você quer fazer um bulk extremamente limpo, o carboidrato é assim, a parte que você tem que tomar mais cuidado. E como é que você vai tomar esse cuidado? Tá falando baixinho porque ele não vai vender droga agora? Vai oferecer alguma coisa de droga? Não. O carboidrato, nós temos que ir devagarinho, certo? Tudo que é com jeitinho vai entrar melhor. Tentou colocar com tudo, vai estourar tudo. O que eu estou falando aqui? Você vai, até relampejou aqui. Se você chegar num carboidrato, vamos botar aí 8 gramas quilo de uma vez, você vai estourar, você vai ganhar um monte de gordura. Como é que você vai fazer isso de forma limpa? Vamos começar. Você tem facilidade para ganhar peso? Você é da minha genética de ex-obeso? Leandro, você não é ex-obeso. Eu acho que você está meio obesinho, hein? Vou te perdoar dessa vez. A próxima, você vai ver. Se você tem tendência a ganhar peso mais fácil, vamos trabalhar com 3 gramas quilo de carboidrato para começar. Se você tem dificuldade para ganhar peso, vai de 4 gramas quilo de carboidrato. O que vai acontecer? Você está lá treinando, fazendo cardio, batendo teus macros com comida limpa, tá tudo certo. Espera mais ou menos 2, 3 semanas, vai se pesar. Logicamente você vai se pesar antes, né? Senão não tem um parâmetro. Então se pesa antes de começar, umas 2, 3 semanas depois se pese. Você vai olhar o teu peso na balança. Se ele tiver subido, segura mais uma semana. Aí se pesa. Se ele tiver subido, segura mais uma semana. Enquanto o seu peso estiver subindo, você mantém a estratégia. Se você depois de 2 semanas, 3, subir na balança e o peso manteve, vamos subir o carboidrato. De meio em meio grama quilo. Comecei com 3. Leandro, mas eu sou uma menininha de 1,50 m. 3 gramas quilo, você tem menos massa corpórea. Sobe meio grama quilo. Faz mais uma semana e vê. Subiu o peso, para. Continua. Para ou continua, Leandro? Não entendi. Não, se subiu o peso, você continua. Você não precisa aumentar o carboidrato. Você só vai aumentar o carboidrato quando o peso estagnar por 1 ou 2 semanas. Você vai precisar de monitoramento constante. Nunca se pese depois, 1, 2 dias depois de um dia do lixo. Fiz o dia do lixo no sábado. Vou me pesar na segunda? Não. Porque cada dia do lixo você faz diferente. Então o que você vai fazer? Eu vou me pesar sexta-feira. Eu começo a dieta na segunda, no domingo, levo até sexta, sábado eu vou fazer o dia do lixo, eu me peso nesse dia. Que aí eu acertei, como nas outras semanas, muitos dias seguidos. E aí eu tenho um parâmetro muito mais fiel. Sempre se pesa no mesmo horário. Quando acordar, peladinho, tá? Você costuma fazer necessidades de manhã? Leandrão, nem todas. A minha mulher às vezes vira para o outro lado e dorme. Lamento por você, meu amigo. Mas as outras você faz? As outras eu faço. Então faz as necessidades e depois você se pesa. E aí você vai fazendo esse monitoramento. Leandro, em questão de suplementação, posso tomar um termogênico para crescer seco?
termocalogênico, geração de calor a partir de calorias, ele potencializa a queima de gordura enquanto eu ganho massa muscular. Eu vou compartilhar então uma visão sobre os termogênicos e o crescimento seco. Eu deixei neste vídeo aqui.